Irmãos, vamos estudar mais uma vez um artigo do nosso regimento, do Regimento das Igrejas Reformadas, do nosso seminário dominical. O regimento de hoje o artigo de hoje será o artigo de número 13, os deveres dos ministros da palavra. Antes de nós lermos o artigo, nós vamos orar. Senhor Deus, rogamos a Tua bênção agora sobre a vida da nossa congregação. O Senhor nos dê mais firmeza, o Senhor nos dê mais apego à Tua palavra. E gratidão ao Senhor sobre como o Senhor organizou a igreja, sobre como o Senhor governa e rege o Teu corpo aqui na terra. Abençoa-nos, ó Deus, é o que te pedimos, bem como a todas as demais igrejas verdadeiramente evangélicas. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém. Artigo de número 13 do nosso regimento. O título do artigo é Os deveres dos ministros da palavra, e o texto diz: Os deveres dos ministros da palavra são proclamar fielmente a palavra do Senhor, administrar os sacramentos e publicamente invocar o nome de Deus. Eles também devem catequizar, fazer visitas pastorais, cuidar do evangelismo da igreja, edificar seus cooficiais e, junto com os presbíteros, manter a igreja de Deus em boa ordem, exercendo a disciplina da maneira que o Senhor ordenou. Nós podemos ler duas passagens como introdução ao nosso breve estudo. A primeira delas se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Primeiro livro de Samuel, 12, 23. Onde o profeta Samuel diz o seguinte: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, Samuel diz aqui ao povo que pecaria contra o Senhor se não orasse pelo povo e se não ensinasse o povo a lei de Deus. Então, ele ora e ensina ao povo da palavra de Deus. E também podemos ler Atos, capítulo 6, versículo 4. Quando há a escolha dos diáconos, e aí os presbíteros podem se dedicar à oração e à pregação da palavra. Podemos ler Atos capítulo 6, versículos 3 e 4. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço diaconal. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, 1 Samuel 12, 23 e Atos capítulo 6, 4 são passagens que falam da importância do ensino e da oração, da intercessão por parte dos pastores, especificamente de acordo com o nosso artigo, do ministro da palavra. O nosso regimento vai trazer como a primeira obrigação, como o primeiro dever do ministro da palavra, a pregação fiel da Bíblia, a pregação fiel da palavra do Senhor. Agora, irmãos, a fidelidade que é requerida dos ministros da palavra, o preparo requerido, a coragem, a força, o amor ao Senhor e à congregação, são coisas que frequentemente nós ignoramos no nosso ministro da palavra, no nosso pastor, porque são coisas que são aspectos da vida congregacional que nós já temos por garantidas. Mas se nós pensarmos sobre a carestia que há, a falta de ar,
a falta que há da verdadeira pregação, ou da pregação fiel da palavra do Senhor. Quantas igrejas evangélicas há no nosso bairro? Quantos parentes nossos visitam igrejas evangélicas? Quantos amigos nossos visitam? Quer sejam amigos, verdadeiros amigos, ou conhecidos virtuais. E nós vamos investigar ainda aqui brevemente o tipo de pregação que está sendo trazida ali. Nós percebemos quanto nós temos dado pouca importância para a pregação fiel da palavra do Senhor. Pela pregação fiel da palavra do Senhor, exercendo o ministro da palavra este dever, a igreja é edificada e a igreja cresce. A partir daí nós podemos entender os nossos deveres como membros do corpo, como membros da igreja, o nosso dever no evangelismo, o nosso dever em ouvir a pregação fiel da palavra de Deus, em exortarmos o nosso irmão, em termos comunhão com os nossos irmãos e todos os nossos outros deveres congregacionais. É pela pregação fiel da palavra do Senhor que a cada domingo nós somos alimentados espiritualmente. Como o pastor tem insistido há algum tempo, nós precisamos ouvir essa palavra, ouvir essa pregação e durante a semana ruminá-la, pensar sobre ela, trazê-la novamente à memória, meditar a respeito dela, se porventura há alguma outra aplicação à nossa vida. E esse é um ponto, ainda que o nosso artigo esteja falando dos deveres do ministro e eu agora esteja falando dos deveres dos membros, esse é um ponto em que certamente todos nós temos falhado, em dar a atenção devida à pregação da palavra de Deus. Para a Confederação das Igrejas Reformadas, isso é tão importante que o candidato ao ministério, o aspirante ao ministério, será aprovado, será testado a respeito da sua pregação. Há testes específicos para que ele possa vir a pregar, ou mesmo na sua prova para a ordenação. A pregação da palavra será examinada por parte do concílio neste homem. Há muito que nós poderíamos dizer sobre a pregação fiel da palavra do Senhor e sobre como nós poderíamos ouvir a pregação. Porque, ainda que os pastores tenham a obrigação de pregar fielmente a palavra de Deus, os membros, por sua vez, têm a obrigação de ouvir fielmente a palavra de Deus. Não pode existir essa ideia de que nós estamos simplesmente consumindo alguma coisa, ou eu vou lá para ouvir, e somente isso. Mas há maneiras específicas sobre como eu posso me preparar para ouvir, e durante a pregação, como entender, como ouvir a palavra de Deus, e após o culto, como aplicá-la à minha vida durante a semana. O segundo ponto do nosso artigo, de número 13, é a administração correta dos sacramentos. A administração correta dos sacramentos. Bem, hoje nós teremos a ceia do Senhor e o ministro deve, com temor e também com fidelidade, administrar de maneira correta os sacramentos que o Senhor deu à igreja. Estes sacramentos são o batismo e a ceia do Senhor. Implícito aqui estão alguns deveres do ministro a respeito do seu cuidado em relação à congregação. Há uma família cujo filho já tem 2 anos, 3 anos e ainda não se batizou. O pastor, o ministro, tem a obrigação de cuidar da administração desse sacramento do batismo, especificamente supervisionando, inquirindo a essa família o porquê dessa criança ainda não haver sido batizada. Batismo feito no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo obedece ao mandamento direto do Senhor. E todos nós, como membros da igreja, somos edificados quando o batismo é
apropriadamente administrado. Porque, como diziam os reformadores, quando eu testemunho um outro batismo, um irmão sendo batizado, eu me lembro do meu batismo e do meu compromisso com o Senhor, diante da igreja e do mundo, e sobre como eu morri para o pecado e nasci para uma vida nova. Também o ministro deve administrar corretamente a ceia do Senhor. E ainda que haja uma certa resistência à mesa supervisionada, o que isso quer dizer? O pastor, juntamente com os outros presbíteros, deve cuidar para que estejam tendo acesso à mesa do Senhor apenas aqueles que são membros de uma igreja e estão em comunhão com essa igreja. Justamente porque a mesa é do Senhor, o pastor, o ministro da palavra, juntamente com os presbíteros, é o supervisor dessa mesa. Então, não tem acesso à mesa quem ele quer que tenha, mas ele vai cuidar para que tenha acesso à mesa do Senhor aqueles que estão em comunhão com a sua igreja. São homens e mulheres verdadeiramente evangélicos, batizados, que não estão passando por nenhum processo de disciplina. A respeito disso, muitas pessoas infelizmente burlam a disciplina pela qual estão passando na sua igreja local, simplesmente atravessando a rua. Então, hoje é a ceia na minha igreja, mas eu estou passando por disciplina. Tudo bem, mas eu vou à igreja do meu primo e hoje é ceia lá também, vou tomar ceia lá. Assim como nós entregamos cartas de transferência, né? Vai se mudar para outro estado, vai, portanto, fazer parte da membresia de outra igreja, a igreja daqui, a sua igreja, a qual você faz parte hoje, vai dar testemunho sobre a sua vida, sobre a sua doutrina, de que você está em comunhão com essa igreja para a igreja a qual você está se mudando. Assim também aqueles que se achegam, visitantes, né, que vão se achegando no dia da administração, no dia da mesa do Senhor, também o ministro da palavra e os presbíteros devem cuidar para que essas pessoas somente tenham acesso à mesa se estão em plena comunhão com a sua igreja. A administração da mesa do Senhor deve ser feita de uma maneira completamente evangélica. Os ministros devem lembrar a congregação de que naquele momento o Senhor está presente espiritualmente no meio do seu povo e que nós agora temos total acesso a Deus por intermédio daquele sacrifício. Acesso ao Senhor por intermédio daquele sacrifício do Senhor Jesus e comunhão uns com os outros. É por isso que nós temos ordinariamente um certo texto, um texto específico a ser lido antes da ceia, para que a congregação seja lembrada do que se trata esse sacramento. O artigo 13 também fala sobre a invocação pública do nome de Deus. A invocação pública do nome de Deus. O ministro da palavra deve invocar o nome de Deus como pastor da congregação, como pastor do rebanho qual o Senhor o confiou, invocar o nome de Deus em nome da congregação. E aqui existe um contexto de culto. É claro que isso não quer dizer que a qualquer momento que nós estamos juntos, se eu estou visitando a casa dos irmãos e o pastor está junto, vocês estão visitando a minha casa juntamente com o pastor e nós vamos almoçar e apenas o pastor pode invocar o nome de Deus, agradecendo pelo alimento, rogando as bênçãos pelo alimento. Não é isso que quer dizer. Mas que no culto solene, o pastor é aquele responsável, o ministro é aquele responsável por invocar o nome de Deus, para que o Senhor se faça presente em nosso culto,
aceite as nossas ofertas espirituais e nos abençoe. Ele também deve catequizar. Nós fazemos isso regularmente, né? Com o nosso catecismo de Heidelberg. Se o Senhor permitir, nós veremos ainda nos deveres dos presbíteros, que os presbíteros devem auxiliar também em muitas atividades, inclusive nessa, do ensino do catecismo. Eles devem fazer visitas pastorais, cuidar do evangelismo da igreja, edificar seus cooficiais. Percebam, meus irmãos, que, de acordo com o nosso regimento, o ministério pastoral não é apenas um ministério de ensino, não é apenas um ministério de pregação, mas é também um ministério de pastoreamento. Existe um aspecto aqui de discipulado. O pastor catequiza e nessas oportunidades de ensino do catecismo, ele pastoreia. Pode perceber as necessidades espirituais, as fraquezas espirituais daquela família. Também nas visitas pastorais, o ministro da palavra não é chamado a retirar-se da igreja como que se numa torre de marfim e de lá de cima distribuir doutrina pura para a igreja que está, para as ovelhas que estão lá embaixo. Mas certa vez um irmão me disse, o irmão usou esse termo e eu nunca mais esqueci. Ele falou de pastores com cheiro de ovelha. Pastores com cheiro de ovelha. É o pastor que está junto das ovelhas. Ele não apenas ensina através da pregação, através de classes, através de escolas bíblicas ou de cursos específicos, mas ele está junto da igreja, na casa dos irmãos, recebendo os irmãos na sua própria casa, supervisionando como essa palavra pregada e ensinada está sendo aplicada na vida daquela pessoa. Ele conhece as fraquezas, as dificuldades, ele ora por essas fraquezas e dificuldades, louva a Deus pelo progresso, o crescimento espiritual da igreja. Aqui também nós podemos, por um momento, pensar sobre como nós temos sido abençoados com esse tipo de pastoreio. Certamente é um pecado você, pastor, se emaranhar em doutrinas estranhas, e há tantas para serem escolhidas hoje em dia, né? Doutrinas e teologias que atraem muitas pessoas, enchem espaços, e, portanto, não ser fiel à palavra de Deus. Assim também peca o ministro que, procurando ser fiel ao Senhor, se esconde e se parece mais com um luzeiro debaixo da mesa. Não ilumina nada. Ele e os seus ali, e aqueles poucos que sabem da existência dessa igreja, é que podem gozar espiritualmente da comunhão e da membresia dessa igreja. Porém, também é grande pecado diante do Senhor quando Ele nos dá pastores segundo o seu coração. Porque vejam, o termo que Ezequiel usa para censurar os pastores de Israel é que aqueles pastores não tinham ido atrás das ovelhas desgarradas, machucadas, feridas e etc. As ovelhas, por sua vez, que recebem esse cuidado pastoral, e todos nós precisamos desse tipo de cuidado, devem valorizar esse ministério pastoral e glorificar a Deus por isso. Lembrem-se, o fato de existirem muitas igrejas em nosso meio não quer dizer que exista o ministério pastoral genuíno, bíblico, apostólico ali. Muito bem, o final do nosso artigo diz que ele deve edificar seus cooficiais, os presbíteros e diáconos, e junto com os presbíteros manter a igreja de Deus em boa ordem, exercendo a disciplina da maneira que o Senhor ordenou. O que existe aqui então, no nosso artigo de número 13 do Regimento das Igrejas Reformadas, são aquelas 3 marcas de uma igreja verdadeiramente reformada.
a pregação fiel da palavra de Deus, a correta administração dos sacramentos e a prática da disciplina. É dever do ministro da palavra zelar pelo nome de Deus, pela honra da igreja, pela fama do evangelho, que ele discipline aqueles que se encontram em pecado no meio da congregação. Isso também para o bem, inclusive, daquele que é disciplinado. Deus assim nos abençoe com todas essas ferramentas pastorais as quais o Senhor confiou aos pastores que dirigem e pastoreiam e supervisionam a sua igreja. E que o Senhor também nos dê consciência destes privilégios. Se nós pensarmos por um momento quantas pessoas estão debaixo desse exercício pastoral bíblico e verdadeiramente espiritual, quantas pessoas nós conhecemos, aprove a Deus, por sua graça, nos chamar a tomarmos parte deste ministério pastoral, termos o privilégio de gozar desse ministério pastoral, de louvar a Deus por isso e de como uma igreja nos edificarmos uns aos outros de acordo com esse trabalho. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Rogamos, ó Deus, pelos ministros da palavra, da Confederação das Igrejas Reformadas do Brasil, e pedimos para que o Senhor os assista em suas fraquezas, dificuldades e necessidades. Para que o Senhor também os pastoreie por intermédio dos seus presbíteros, dos demais membros, que eles não sejam encontrados, ó Deus, tendo necessidade alguma, mas que a igreja também possa abençoá-los. Cuida, ó Deus, para que permaneçam fiéis naquilo a que o Senhor os chamou a fazer, e dá às ovelhas alegria no Senhor, ao saber que o Senhor as ama tanto que coloca sobre elas pastores de acordo com o teu coração. Pedimos para que o Senhor nos abençoe assim, abençoe o nosso culto de logo mais. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.